Nações Unidas alertam para risco de crise humanitária no Sudão. Combates não param, apesar de oficialmente as tréguas terem sido prolongadas. A Ucrânia terá provocado 100.000 baixas à Rússia em Bakhmut. Kremlin procura responsáveis pelo descarrilamento de um comboio a norte da Ucrânia. A Ucrânia anuncia boicote aos Mundiais de Judo no Catar, decisão tomada após autorização para atletas russos e bielorrussos poderem competir. No Dia do Trabalhador, as principais capitais europeias encheram-se com manifestações que pediram mais justiça económica e social. Jihad Islâmica responsabiliza Israel pela morte de dirigente detido. Vários rockets foram disparados de Gaza assim que a notícia foi conhecida. O som de tiros e explosões não para em Khartoum, apesar das tréguas terem sido oficialmente prolongadas esta segunda-feira. O fumo negro continua a recortar o horizonte da capital do Sudão, indiferente ao anúncio de um primeiro entendimento na frente diplomática. Segundo um enviado da ONU, os generais que lideram as fações em conflito concordaram em enviar representantes para negociações que podem decorrer na Arábia Saudita. Com a situação a agravar-se para a população civil, o Programa Alimentar Mundial levantou a suspensão temporária das operações no Sudão. Os combates já empurraram milhares para fora do país. Os recursos para os milhões que permanecem são cada vez mais escassos. A distribuição de alimentos deverá recomeçar em breve, mas apenas em locais onde estão garantidos os corredores humanitários. A fome e o agravamento das condições de segurança levaram as Nações Unidas a enviar para o terreno o principal responsável pela ajuda humanitária. A ONU alerta para a possibilidade de uma crise social de grandes proporções, uma vez que as populações que ficam isoladas pelos combates estão também a ficar sem água potável. Milhares de estrangeiros já foram retirados do país e dezenas de milhares de sudaneses estão em fuga atravessando as fronteiras. Egito, Chad e a República Centro-Africana são os destinos principais. A ONU prepara-se para a possibilidade de mais de 800.000 pessoas fugirem do Sudão. Bakhmut e Marinka, na região de Donetsk, mantêm-se como palcos dos combates mais ferozes na invasão russa da Ucrânia. As forças militares ucranianas preparam uma contraofensiva para tentar expulsar os invasores, que ali concentram também as forças terrestres, num apelidado picador de carne, onde a Rússia tem vindo a sacrificar milhares de vidas, de acordo com dados recolhidos pelos Estados Unidos. But just since December, we estimate that Russia has suffered more than 100,000 casualties, including over 20,000 killed in action, nearly half of whom were Wagner soldiers, the majority of whom were Russian convicts that were thrown into combat in Bakhmut without sufficient combat combat training, combat leadership, or any sense of organizational command and control. Na segunda-feira foi notícia um novo ataque russo com mais de 3 dezenas de mísseis, mas também o descarrilamento de um comboio russo na linha de Briansk, a norte da Ucrânia, com suspeitas de ataque não reivindicado pela Ucrânia. O Kremlin abriu uma investigação ao caso. Há suspeitas de haver grupos de russos opositores da invasão na Ucrânia a tentar sabotar os objetivos de Vladimir Putin. Noutras partes da Rússia, incluindo em São Petersburgo, têm sido depositadas flores em monumentos alusivos ao escritor ucraniano Taras Shevchenko, o que está a ser entendido como manifestações anti-guerra e tributos às vítimas ucranianas dos bombardeamentos russos retomados sexta-feira contra várias cidades e que mataram dezenas de pessoas, incluindo crianças. A Ucrânia vai boicotar os Mundiais de Judo marcados para Doha, no Catar, no próximo fim de semana. A decisão anunciada segunda-feira é consequência da autorização da Federação Internacional de Judo à participação na competição de russos e bielorrussos como atletas neutros, e nem mesmo o facto de ter sido prometida uma investigação ao posicionamento dos atletas perante a guerra fez ceder a Ucrânia. Ми готувалися до цього, розуміли, що може така ситуація бути, але чекали, що все ж таки здоровий глузд в Міжнародній федерації переможе, але вийшло зовсім не так. 28 числа квітня, в останній день реєстрації, буквально там за 7-8 годин до кінця реєстрації, на сайті Міжнародної федерації вийшов такий меседж,
про те, що IGF допускає спортсменів з Росії і Білорусі до всіх своїх змагань в нейтральному статусі, так звані індивідуальні нейтральні атлети. A participação de russos e bielorrussos tem sido contestada em diversas provas desportivas internacionais, sobretudo pela Ucrânia. Nas provas da UEFA e da FIFA, os clubes russos continuam proibidos e para os Jogos Olímpicos a abertura ainda está a ser ponderada, apesar da ameaça do boicote da Ucrânia a Paris 2024. Por toda a Europa, o Dia do Trabalhador serviu para pedir mais justiça social e económica. As manifestações desta segunda-feira foram marcadas por uma expressão global de descontentamento. Em Espanha, realizaram-se mais de 70 marchas. En este 1 de mayo en concreto, lo que reivindicamos son unos sueldos dignos y además que se conserve, con respecto a la inflación, el salario. Na capital da Grécia, a manifestação juntou mais de 10.000 pessoas, numa altura em que os partidos tentam ganhar eleitores para as legislativas do próximo dia 21. Em Berlim, mais de 4.000 pessoas assinalaram o Dia do Trabalhador e exigiram menos desigualdade de salários às empresas e aos governos. Auszuruhen, sondern es ist ein Tag, darauf aufmerksam zu machen, dass es halt nicht richtig läuft in unserer Gesellschaft, wie unfair unsere Ressourcen verteilt ist, wie sehr Menschen bevorteilt oder eben benachteiligt werden und das ist nicht fair. Und das Mindeste, was ich tun kann, ist ja aufzustehen und mich hier hinzustellen und sagen, hey, das ist nicht fair. Na Rússia, a guerra ofuscou as celebrações. Em vez dos grandes comícios com bandeiras vermelhas à volta do Kremlin, algumas dezenas de membros de vários grupos comunistas reuniram-se para uma breve manifestação perto do monumento a Karl Marx. Mais de 100 polícias feridos, um deles em estado grave, e quase 300 detenções. Este é o rescaldo do 1º de maio em França. Este ano, o Dia do Trabalhador coincidiu com o 13º dia de mobilização contra a reforma das pensões. Paris continua a ser uma das cidades onde os confrontos são mais violentos. Desta vez, um grupo de manifestantes incendiou um prédio que estava em construção na Place de la Nation. Distúrbios e atos de vandalismo foram registados um pouco por todo o país, também nas cidades de Toulouse, Nantes, Rennes e Lyon. A primeira-ministra Elisabeth Borne considerou inaceitáveis as cenas de violência. Os sindicatos contaram mais de 2 milhões de manifestantes, as autoridades cerca de 78.000. C'est une réforme qui est vraiment impopulaire et ils l'ont fait passer de force et c'est tellement insulter la démocratie, insulter le peuple français. Je pense que tout le monde en a marre de voir la déconnexion avec laquelle le gouvernement nous traite. No final de mais um Dia do Trabalhador e de uma jornada de mobilização contra a reforma das pensões, os sindicatos falaram num dia histórico. Recep Tayyip Erdogan anunciou que os serviços secretos turcos mataram o presumível líder do Daesh na Síria. A informação foi avançada numa entrevista na televisão turca. Segundo Erdogan, o homem com o nome de código Abu Sain al-Qurashi morreu no sábado. Milli İstihbarat Teşkilatımız, DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin el-Kureyşi kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Şimdi bunu ilk defa buradan yayınlıyorum. Son dakika veriyorsunuz. Evet. Son dakika haber veriyorsunuz. Evet. Bu şahıs Milli İstihbarat Teşkilatımızın dün Suriye'de gerçekleştirdiği bir operasyonla etkisiz hale getirildi. İnşallah bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. A verdadeira identidade de Abu Hussein al-Qurashi é praticamente desconhecida. Sucedeu ao antigo líder do grupo morto no sul da Síria numa operação em território controlado pelo regime de Bashar al-Assad em novembro do ano passado. O Daesh ainda não confirmou a morte de al-Qurashi, mas tem o hábito de anunciar primeiro o nome do substituto antes de reconhecer o martírio do seu líder.
Morreu esta terça-feira um dirigente da Jihad Islâmica Palestiniana. Hader Adnan estava em greve de fome numa prisão israelita há 87 dias, desde o dia em que foi preso em fevereiro. Tinha 45 anos e foi o primeiro palestiniano a morrer em greve de fome sob custódia israelita. A notícia rapidamente chegou a Gaza, de onde foram disparados projéteis em direção a Israel. Os rockets terão caído em descampados e não há notícia de vítimas. A Jihad Islâmica, um grupo considerado terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, promete que Israel vai agora pagar pela morte de Adnan. O Quênia vai processar por terrorismo o líder da seita implicada na manipulação de mais de uma centena de pessoas para jejuarem até à morte no sudeste do país. Paul Mackenzie, o pastor da Igreja das Boas Novas, tinha sido detido há 2 semanas, quando os primeiros corpos começaram a ser desenterrados de balas comuns. Foi presente esta terça-feira a um tribunal que se revelou incapaz de o julgar e o libertou. Mas a polícia deteve-o de novo e levou-o para Mombasa, onde será agora julgado à luz da Lei da Prevenção do Terrorismo. O caso também já levou a atenção de um outro pastor no Quênia por alegada ligação ao já apelidado Massacre de Shakahola. A partir desta terça-feira, os programas de entretenimento na televisão dos Estados Unidos começam a perder conteúdos e, em alguns casos, a parar. Milhares de autores e argumentistas de televisão e cinema entram em greve, consequência de negociações falhadas com os principais estúdios e plataformas de difusão por melhores salários e contratos mais estáveis. É a primeira greve do setor em 15 anos e pode provocar atrasos nas séries de televisão e filmes com estreia prevista para este ano. No final de 2007, uma greve de 100 dias dos autores e argumentistas custou mais de 2 mil milhões de dólares ao setor. Peace out. Os Aerosmith vão despedir-se dos palcos com uma última digressão, para já limitada à América do Norte. Formado há pouco mais de meio século, o grupo rock de Boston entendeu estar a chegar ao fim da estrada e em setembro entra na reta final. Após 50 anos, 10 digressões mundiais e atuações para mais de 100 milhões de fãs, é chegado o momento de uma última volta, anunciou a banda de Steven Tyler e Joe Perry. A digressão arranca a 2 de setembro em Filadélfia, nos Estados Unidos, e termina para já a 26 de janeiro em Montreal, no Canadá.